Olá, eu sou o professor Augusto e nós vamos falar sobre arte. Hoje eu trouxe para vocês um importantíssimo pintor e escritor do humanismo renascentista. Ele é Dante Alighieri, este que eu representei aqui através da minha pintura. Dante nasceu em Florença no ano de 1265 e falece em 1321, alguns anos após o seu exílio. A mãe de Dante morre precocemente e Dante, aos 8 anos de idade, se apaixona por quem ele acreditava ser o grande amor de sua vida, uma menina chamada Beatrice Portinari. No período em que Dante vivia, a infância ela não era retratada, não era percebida como nós percebemos na modernidade. Então, a criança ainda era vista como um adulto em miniatura. Com isso, aos 12 anos de idade, Dante é obrigado a se casar. Era muito comum na época, era considerado algo muito importante os casamentos arranjados. E aí Dante se casa com 12 anos de idade, não com a pessoa que ele acreditava ser o amor de sua vida, e ali ele constrói sua família, tem seus filhos, as suas práticas e seus estudos. Beatrice Portinari futuramente tornaria-se elemento dos livros de Dante Alighieri. Ela seria retratada enquanto personagem. Dante foi muitas coisas profissionalmente. Pintor, poeta, filósofo, médico, farmacêutico e sujeito político. Ser um sujeito político foi um dos fatores que complicou muito a vida de Dante e que o levaria futuramente ao exílio. Ele participou de uma batalha importante para a época, chamada Batalha de Compaldino. Como eu falei com vocês em outros vídeos, sempre que formos estudar história, principalmente história da arte, nós precisamos entender contexto histórico. Eu falei anteriormente que Dante participava desse período do humanismo renascentista e é um período que a gente lembra que havia muitos conflitos em relação à igreja, muitos conflitos de ideologias. Dante, enquanto sujeito político, envolveu-se nesses conflitos. Nesse período, o Papa Bonifácio VIII desejava invadir militarmente Florença. E Dante aparece numa posição contrária a ele. Nisso, nós começamos a chegar no ponto em que Dante teria sérios problemas para lidar politicamente. Ele chega em Florença em 1302, no momento em que Carlos Valois estava governando. E Carlos Valois estava associado, ele era aliado do Papa Bonifácio VIII. Esses dois sujeitos, então, colaboram para que Dante Alighieri seja condenado. Inicialmente, ele é condenado a pagar uma multa que posteriormente é revertida em uma pena de fogueira. Pretendia-se queimar Dante Alighieri vivo. Isso muito por questões políticas e ideológicas. Tem uma frase de Dante, que seria dito, acredito que posterior a isso, mas que ela é muito interessante. Ela foi escrita mais ou menos há 700 anos atrás, e
mas que ela reflete muitas questões da sociedade, inclusive da nossa sociedade atual. É essa frase aqui. Vou ler para vocês. No inferno, há lugares reservados àqueles que escolheram neutralidade em tempo de crise. Dante, assim como nessa frase, ele não escolheu neutralidade. Ele estava ali ativamente na vida política e envolvido nos conflitos. Houve-se então essa sentença de fogueira, onde ele queimaria vivo, e a única opção que ele teve foi a do exílio. O que manteria ele vivo seria o exílio. Assim, Dante Alighieri sai de Florença. Ele sai do lugar onde ele nasceu, o lugar onde ele cresceu, o lugar que possivelmente ele amava e onde foram construídas muitas de suas memórias. Ao sair de Florença, Dante ainda produz muita literatura. Dentre essas literaturas, ele cria o que foi chamado de A Divina Comédia, que é uma obra espetacular da literatura e que retrata justamente alguns elementos da religiosidade cristã. Ele tem os seus livros, o seu personagem, o seu protagonista, fazendo trajetórias dentro do inferno, do purgatório e do paraíso. Nesses livros, ele encontra figuras históricas importantes para a história da humanidade. Não são apenas personagens figurados, são personagens que existiram e que ele os retrata dentro dessa história e traz para nós algumas reflexões. No terceiro livro, ou na terceira parte da Divina Comédia, nós vemos Beatriz, enquanto a personagem Beatriz, que vai guiar Dante para o paraíso. Este livro, essa seleção de livros, porque ele pode ser encontrado enquanto uma obra ou dividido em 3 obras. Ele pode ser encontrado gratuitamente, vocês podem lê-lo gratuitamente no site do Domínio Público. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês na descrição como fazer isso. É um livro muito interessante, porém a linguagem dele, para nós, hoje em dia, é um pouco difícil de compreender. Então é um livro para ser lido com uma certa calma e recorrendo sim a dicionários quando for necessário para entender algumas palavras, ok? É uma grande obra da literatura. Então a minha recomendação para vocês hoje é essa, e eu vejo vocês e vocês me veem em outros vídeos. Por enquanto, é só isso.